Bom dia, amada de Deus, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim, comigo está tudo bem. Olha só, esse é o nosso momento da oração da manhã, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a pastora Luana França. Se você já está inscrito aqui no canal, o que eu sempre peço, você já sabe. Terminou de ver esse vídeo, dá um like, compartilha esse vídeo. Se você não está inscrita, amada, deixa eu te contar um negócio. Esse canal aqui a gente fala de Deus, de manhã, de tarde e de noite. Se você quer saber sobre a palavra do Senhor, se você quer ser instruída na palavra do Senhor, que vem através da Bíblia, a palavra que liberta, que cura, que sara, que restaura. Se você quer buscar, se você quer entender um pouco mais, esclarecer dúvidas, esse é o canal. E aí, você se inscrevendo aqui no canal, você ativa o sininho das notificações, clique em todas para você receber a informação de quando um vídeo novo for publicado, você não perde nenhum conteúdo. Terminando de assistir, dá um like e compartilha. Eu sempre deixo meio assim, bem explicado para as meninas que esse canal ele tem o intuito de falar de Jesus. Amada, em tudo que eu preciso, tudo que você precisa, é só Ele que pode nos dar. Muitas coisas a gente constrói nessa terra, muitas coisas a gente constrói nesse mundo, a gente projeta, a gente planeja, mas no final, a última palavra sempre é de Deus. E se você tem vivido uma vida assim, em busca de ter mais comunhão com Deus, esse é o momento. É o momento de você entender que talvez tá faltando um detalhezinho para você virar a chave e realmente mergulhar nas águas do Espírito Santo do Senhor e ter essa convicção implantada em você, de que nada nós conseguimos sem estarmos na presença de Deus. Porque nessa terra, tudo que nós conquistamos é muito passageiro. A alegria é muito momentânea, mas tudo que o Senhor entrega para nós sempre é perpétuo. Nós levaremos conosco para a eternidade, sabe? E eu não tô falando de físico, porque tudo que é físico vai se corromper e vai ficar aqui. Não tô falando de material, porque o Senhor nos proporciona coisas materiais, porque nós precisamos delas, porque nós estamos inseridos nessa terra. Mas o que é espiritual, que nós adquirimos em Deus, nós levaremos conosco para a eternidade. E em momentos assim de grandes aflições, muitas vezes você entra no momento e faz propósitos com Deus e votos com Deus, e é muito importante que você cumpra todo o propósito que você fizer com o Senhor, porque Deus ele não se agrada de voto de tolo, sabe? Quando você se coloca, você está numa situação difícil e você coloca diante de Deus: Senhor, se o Senhor me ajudar nisso e entrar em comunhão com Deus e o Senhor provê sobre isso, eu vou renunciar a isso, eu não vou fazer mais aquilo. E aí o Senhor vem e entra com provisão e simplesmente por uma semana você se esquece, você tá firme e depois você se esquece daquilo que você tratou com Deus e volta às mesmas práticas. Deixa eu te falar, Deus não se agrada disso. E além de Deus não se agradar disso, você não sabe o abismo espiritual que você está criando. Então, muito cuidado com aquilo que você promete para Deus. Porque tem muita gente vivendo uma vida aí difícil, que é a resultante de votos, sabe? De propósitos que você faz com Deus e você não cumpre. Nós temos dentro do âmbito ministerial, quando você está fazendo uma campanha com o Senhor, você faz propósito de vida financeira e que existe esse apelo, mas eu posso te falar, eu sou totalmente, assim, eu entro em concordância com isso, porque a gente tem que ter uma vida financeira que ela venha testificar o Deus que nós servimos. Para uma mulher de Deus, ela tem que ter uma vida financeira equilibrada. Você entendeu? Mas a prosperidade que vem de Deus, ela não é só financeira. A prosperidade que vem de Deus, ela é um pacote completo. Eu sempre falo isso. É como se fosse um combo do McDonald's, sabe o Big Mac? Que é Big Mac, batata e refrigerante? Ou Big Mac, batata e milkshake, que ainda é mais gostoso? Eu prefiro esse. Mas muita gente está vivendo uma vida limitada. E eu não estou falando só do âmbito financeiro, eu estou falando de uma vida limitada em todos os sentidos. Tá? Às vezes emocionalmente, fisicamente, na saúde e tal. Por quê? Em determinado momento da sua vida, você está em situação difícil, você entra em oração, faz jejum, faz propósito, e aí você faz um concerto com Deus. Quando eu digo de fazer um concerto com Deus, é fazer o quê? Fazer uma aliança com Deus,
fazer um voto com Deus. Ó, Senhor, eu vou entrar em jejum pela minha vida, vamos usar como exemplo, pela minha vida financeira, e se o Senhor fizer, me ajudar nessa condição, eu prometo ao Senhor, meu Pai, que eu vou abrir mão disso, eu vou renunciar a isso, eu vou abandonar essa velha prática. E aí, o que acontece? Deus vem, Ele age, Ele faz na sua vida, e o que você faz, né? Na primeira semana você cumpre, porque tem coisas que tem pessoas que fazem, eu estou falando aqui de votos, que são votos que exigem de você uma manutenção, tá? Que é tipo, abandono de velhas práticas, entendeu? Porque, vou cumprir um propósito, porque quando a pessoa fala isso que eu estou usando isso como exemplo, que seria assim, em tese, até o mais fácil de ser cumprido. Porque quando a pessoa entra num propósito, não tem vez, não sei se você, em qual ministério você congrega, mas assim, alguns ministérios fazem campanha, né, para a vida financeira. Então, vou usar esse exemplo só para ficar mais fácil de entender. Aí, você entra num propósito com Deus, Senhor, eu vou entrar nesse propósito e tal, e eu vou fazer esse sacrifício financeiro. É até mais fácil de você cumprir. Porque aí, porque o ministério mesmo, ele não tem que estar expondo a você, não, Deus pede tal valor. Não, é você e Deus. A sua vida financeira, o que você faz é você e Deus. Mas aí, você entrou, vamos num cenário bem prático. Você tá dentro da igreja, tá tendo um propósito, uma campanha, um propósito, e você entrou num concerto com Deus, que se Deus entrar com provisão na sua vida, você já sabe que você vai fazer um sacrifício financeiro, você vai lá e cumpre. Você vai lá e cumpre aquele sacrifício financeiro. Beleza, você fez o propósito com Deus, você cumpriu. Por isso que eu falei pra você que esse é muito mais fácil de cumprir do que esse outro exemplo que eu vou te dar, que é justamente esse que pega. Porque por muitas situações que às vezes se estão passando por uma dificuldade, seja ela qual for, você entra em propósito com Deus e fala, Senhor, né, eu prometo ao Senhor, que se o Senhor entrar com provisão na minha vida nessa área, eu vou abandonar essa prática. Porque tem pessoas que tá vivendo situações e que são justamente resultante de tal prática. E aí você fala com Deus, você fala, Deus, olha, se o Senhor for comigo, se o Senhor me tirar dessa situação, me ajudar, eu prometo ao Senhor ser fiel, buscar a tua presença, ser uma mulher de oração, e vou abandonar essa prática. Então, Deus, ele é o que eu sempre falo, Deus, ele sabe da nossa limitação, ele sonda o nosso coração, mas ele acredita em nós, ele confia. Porque em Deus não existe mentira, porque em Deus não existe mal intenção. Porque Deus, ele não é mal intencionado, porque Deus, ele não mente, porque Deus, ele não se corrompe, Deus, ele é perfeito, tudo que ele não tem nele, ele abomina. E como nós somos criação dele, ele todos os dias quando nós amanhecemos, eu sempre falo isso, ele está colocando à nossa disposição a confiança dele de que nós vamos mudar, de que nós vamos fazer tudo diferente, porque assim, existe essa condição. É possível ser transformada, ser liberta, ter uma vida totalmente mudada pelo mover do Espírito Santo de Deus quando nós nos colocamos à disposição do Senhor. É possível. Eu tive a minha vida transformada da água para o vinho. Sabe aquele milagre da água para o vinho? Que Jesus transformou a água em vinho? Esse foi o milagre da minha vida. E eu não estou falando na minha vida só. Na minha vida familiar, que às vezes a pessoa pensa em algo muito individual. Não. Na minha vida familiar, na minha vida sentimental, na minha vida conjugal, na minha vida ministerial, na minha vida profissional e na minha vida financeira. Pastora, você quer dizer que a sua vida é perfeita? Não. Eu quero dizer que hoje o Senhor, depois de ter feito tudo, depois de ele ter feito uma limpeza em mim, uma limpeza na minha vida, hoje ele me supre de exatamente tudo que eu preciso. Me supre até de força e coragem para enfrentar a adversidade que surge, seja na minha saúde, seja na minha vida financeira, seja na minha vida espiritual, seja na minha vida sentimental, porque eu estou inserida em um mundo que está afadado ao declínio. Então, como eu ando na contramão, é normal que eu venha ter as adversidades. O que não é normal é eu viver nas adversidades, mas eu passo por todas elas, porque o meu Deus me garante essa passagem. Ele me garante passar. Sabe aquele, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum? É sobre isso, é viver isso todos os dias. Então, o Senhor,
ele realmente acredita que a gente vai fazer diferente. O problema é que quando nós nos colocamos à dispensação de Deus, à disponibilidade de Deus, porque nós prometemos tudo quando nós não temos nada. Quando estamos numa situação muito difícil, a gente promete tudo, mas aí você cumpre? Será que você consegue cumprir? Ah, pastor, eu cumpro na metade. Deixa eu te falar, se você cumpriu na metade, você não cumpriu. Não existe, não existe, não. Amada, uma vez que você fizer um voto com Deus, você cumpre esse voto. Deixa eu baixar esse fundo aqui, que eu acho que ele tá um pouco alto. Uma vez que você fizer um voto com o Senhor, você cumpre esse voto. E o que eu tô te falando, por que eu usei o exemplo de voto financeiro no ministério e de voto que você faz com Deus, de postura de comportamento? Porque é muito mais fácil você pagar, o meu voto vai ser um tal valor, você entendeu? A pessoa cumpre com mais facilidade do que cumprir os votos que exigem dela mudança de postura. Porque aí entra uma série de coisas depois. É como se fosse assim, ó, mudança de postura. Aí faz um gráfico, sabe? Um organograma, sabe? Mudança de postura, aí vem descendo. Aí obediência, aí vem renúncia, aí já vem ramificando tudo que vem na sequência. E as pessoas às vezes fazem promessas sem entender o que estão prometendo para Deus. Elas fazem acordo com Deus, aliança com Deus, sem entender a magnitude que é aquilo no mundo espiritual. E aí, não entendendo a magnitude, ela retrocede. Ah, mas Deus entende que eu sou humana e eu sou fraca. Deus entende que você é humana e que você está se fazendo muitas vezes de egípcia para ceder aos prazeres da carne. Então, que o Senhor entrega para nós essa manhã é que em todas as coisas, quando nós fizermos com Ele um concerto, uma aliança, que nós venhamos cumprir, para que nós não venhamos agregar na nossa vida espiritual brechas que vão dar abertura para situações complicadas. Porque aqui, em Jonas 2, no versículo 9, no momento em que ele estava na aflição dentro da barriga do peixe, ele falou: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Então, quando ele fala isso, o que votei, pagarei, o Senhor hoje nos remete essa palavra, não somente com votos que você faz na igreja, porque às vezes a pessoa se apega, que ela fez um voto com Deus, eu vou entregar tal oferta assim e vou mudar a minha postura. Aí ela vai e entrega a oferta na igreja e acha que se ela não conseguir mudar a postura dela, tá tudo bem. Deixa eu te falar, amada, você entregou o voto e você não cumpriu o resto do que você se prontificou a Deus, acredite, você anulou ali. Porque se você faz um propósito com Deus, você tem que cumprir ele na integralidade. Porque Deus não vai fazer a obra na sua vida pela metade. Ah, ela vai fazer só 50%, eu vou fazer só 50%. Não. Deus é o Deus de totalidade. Deus é o Deus de obras completas. Esse é o Deus que você serve. Se você está servindo um Deus, se você está querendo se colocar diante de um Deus que não faz tudo na perfeição e na totalidade, nós não estamos falando do mesmo Deus. Então, quando você fizer um voto ao Senhor, você cumpra ele na integralidade. Ou melhor, que você não faça. Essa é a palavra que o Senhor traz para nós hoje. Ou melhor, que você não faça. Porque Deus não se agrada de voto de tolo. Amém? Vamos tomar muito cuidado, para que nós não venhamos agregar para nós situações que venham abrir brechas espirituais para colheitas infrutíferas. Para abrir abismo entre nós e a presença do Senhor, tá bom? É realmente se posicionar e ter um raciocínio lógico. E posso falar, nós temos que fazer votos com Deus, sim. Porque quando você faz voto com Deus porque você faz e cumpre, existe mudança. Deus vai honrar a sua vida. Porque o que faz com que as pessoas não cumpram os seus votos, sabe o que são? Os sacrifícios que têm que ser feitos por eles. Mas não existe nada que você faça que seja frutífero e que não tenha tido um sacrifício antes. Glória a Deus. Posso orar pela sua vida? Feche seus olhos.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, te agradecendo por essa palavra, te agradecendo por essa orientação. Meu Pai, que tenha ficado claro para todas a necessidade de se cumprir uma palavra, de se cumprir um voto com o Senhor na integralidade, na totalidade. Meu Deus, que seja derramado graça, bênção, misericórdia e amor sobre a vida de cada mulher que está vendo esse vídeo neste momento. E que o Senhor venha alcançá-las em todos os momentos das suas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que o seu dia seja abençoado. E nós temos mais encontros ainda hoje, tá bom? Um beijo no seu coração, graça e paz.